Um absurdo, né, Paula? Nós falamos aqui na sexta-feira e comparamos, inclusive, a situação, o caso do Anderson Torres, que é uma figura pública, foi ministro da Justiça, foi secretário de Segurança do Distrito Federal até o 8 de janeiro e estar preso. Veja, ele estava fora do Brasil, ele voltou dos Estados Unidos, ele se apresentou à Justiça, à polícia, cumpriu todas as normas, todo o rito, entregou o passaporte. O Anderson Torres não é o Henrique Pizzolatto, aquele que fugiu do Brasil pelo Paraguai, depois foi encontrado na Itália, na época dos governos do PT. Ele não vai fugir num veleiro rumo à Venezuela como se o plano do Delcídio Amaral para a fuga do Néstor Cerveró, naquela época, no anodatário, né? São as grandes anedotas da época da Operação Lava Jato. Não vai acontecer isso. Como é que você explica para uma pessoa em pleno juízo sobre o que está acontecendo no Brasil? Você tem uma figura pública como Anderson Torres, que ainda não teve a sua própria conduta tipificada nesse caso, individualizada. Quais crimes ele cometeu? Que crimes ele articulou? A tal da minuta golpista que foi encontrada na casa dele, que ninguém sabe o que era aquele pedaço de papel, ninguém sabe o que aquilo significava. Quem mais tinha aquele tipo de documento? Se é que se tratava de um documento, ninguém sabe. Ou seja, você mantém uma pessoa nessas condições, ele já perdeu 12 quilos, segundo o documento apresentado pela defesa dele. Ele tem 3 filhas com idade de 9, 11, 13 anos, idade escolar, com dificuldades por conta da prisão do pai. Ele tem um caso grave de saúde na família dele, um tratamento contra um câncer, que é um caso grave, não é dele, é de uma familiar dele. Ou seja, olha o trauma psicológico, o dano psicológico que isso já provocou no núcleo familiar do Anderson Torres. O Sérgio Cabral está na praia uma hora dessas. Como é que você explica para uma pessoa que está em pleno juízo que o Sérgio Cabral, condenado a mais de 300 anos de prisão, que o Pezão, que na semana passada também a justiça decidiu que o Pezão não deve mais nada ao Poder Judiciário, ele era condenado a 98 anos num esquema que ficou famoso, a Operação Boca de Lobo, no Rio de Janeiro, um nome que vem bem a calhar à política fluminense. Ele era conhecido por cobrar 13º de propina. Como é que você explica que um sujeito desse está solto e o Anderson Torres permanece preso? Mas esse é o Anderson Torres, que a gente conhece o nome, que a gente conhece o rosto. E as outras centenas de pessoas que a gente não conhecia o rosto nem o nome, que foram levadas para um ginásio da Polícia Federal sem saber que estavam sendo embarcadas naqueles ônibus com essa finalidade. Pessoas com comorbidades, com problemas de saúde, mães, avós que tinham a guarda e a tutela de crianças que ficaram meses sem reencontrá-las, pessoas hipertensos, diabéticos que ficaram até fevereiro sem os medicamentos. Como é que você explica para essas pessoas que a gente não conhecia o rosto, o trauma que elas passaram? Que o André do Rap, da facção criminosa mais perigosa do Brasil, teve os bens devolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça, um helicóptero. Como é que você explica uma situação dessa? Chega, né, Paula? Já passou da hora, né? Parece que agora vamos ter, inclusive, julgamentos em lotes dessas pessoas, se aceitam ou não a denúncia. Falaremos sobre isso ao longo do programa. Ana, vamos lembrar para quem nos acompanha, para quem está chegando agora, que o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, defendeu, na verdade, a substituição da prisão em regime fechado de Anderson Torres por medidas cautelares, aí, como o uso de tornozeleiras, uma espécie aí de prisão domiciliar, né? O que mostra... O que já é um absurdo. Exato. Já é um absurdo. É isso. Não tem que substituir. Porque, no caso do Anderson Torres, uma prisão ilegal dessa é substituir 6 por meia dúzia. Não tem que estar com tornozeleira eletrônica, não tem que estar, como o Silvio muito bem colocou, o comentário irretocável do Silvio, o Anderson Torres acreditou na justiça brasileira, voltou dos Estados Unidos, ele poderia ter ficado aqui, né? Um processo de extradição é complicadíssimo. Qual crime, né? Como vai provar um crime que é uma alegação de oponentes políticos?
Então ele voltou ao Brasil, entregou o passaporte, se entregou à justiça, confiou. O doutor Ives Gandra Martins, que gentilmente nos concedeu uma entrevista aqui na semana passada, disse: que documento é esse que foi encontrado na casa do Anderson Torres? Um rascunho, uma coisa que não é assinada, que ninguém sabe de onde veio, para onde ia, uma coisa completamente que não, sem importância alguma. E aí vem um questionamento que o Anderson Torres acaba entrando nesse contexto. Por que até hoje, 17 de abril, o governo ainda está lutando contra a CPMI do 8 de janeiro? Que medo é esse? O que essa CPMI pode mostrar, que inclusive pode ajudar o Anderson Torres a mostrar que ele não tem absolutamente nada a ver com aquela invasão, com o 8 de janeiro? Então, substituir tornozeleira eletrônica, que prisão é essa? Qual foi o julgamento? Né? Onde está a turma do prisão apenas depois de trânsito julgado? Então, tornozeleira, prisão domiciliar, mas ameniza, é 6 por meia dúzia. É 6 por meia dúzia. E a pergunta continua no ar. As redes sociais passaram o final de semana perguntando por que o governo, agentes políticos do governo, no legislativo, por que vocês ainda estão lutando contra a CPMI do 8 de janeiro. Inclusive, há um rumor de que assinaturas serão retiradas na última hora. E aí, eu não sei como fica a história de se é possível, não sei quais são as regras ali, né, o regimento. Se você coloca a sua assinatura, você não deveria ser autorizado a tirar a sua assinatura de uma CPI ou uma CPMI. Se você atestou que você quer aquela investigação, você não pode retirar a sua assinatura, porque muita gente coloca a assinatura para nos bastidores fazer um joguinho de troca. Olha só, o que você me dá, o que você tem, a minha assinatura está lá, então eu te seguro como refém até você me prover alguma coisa. Por que estão com medo desta CPMI do 8 de janeiro? Augusto Nunes, na semana passada nós ouvimos aqui o jurista Ives Gandra Martins e ele mesmo disse que o caso aí de Anderson Torres não atende aos requisitos, aos critérios jurídicos, legais, para manutenção, para justificar a manutenção da prisão preventiva dele por mais de 90 dias. É ilegal do começo ao meio, né? Espero que o fim chegue logo. Até agora é só baseado em ilegalidades. Aqui está mais uma. O judiciário agora que pede que o Ministério Público se manifeste. Isso é uma loucura. O Ministério Público toma a iniciativa. Ele denuncia porque assim determina o sistema acusatório brasileiro. Já está preso Anderson Torres por quem? Por alguém alguém do Ministério Público pediu? Não. Quem pediu foi o ministro Alexandre de Moraes, quem determinou a prisão. E agora consulta e vem uma proposta covarde, cafajeste, porque é meia prisão. Está preso? Não, está meio preso. Ele pode sair de casa, mas andar 20 metros. Acusado do quê? O que é que ele fez? Houve o devido processo legal? Houve o direito de ampla defesa? O advogado sabe exatamente do que ele é acusado? Foram apresentadas as razões da defesa? Aí o ministro pode dizer, não, vamos começar agora. E ele está preso há quanto tempo? São dias que somem da sua vida. Vamos deixar as coisas claras aqui. O Anderson Torres está preso por ter sido ministro do presidente do governo Bolsonaro e porque ocupou o Ministério da Justiça. É um caso de vingança. E juiz não se vinga. Juiz não se vinga. O juiz tem que segurar, né, bloquear esse tipo de sentimento, se ele nasce com essa tendência, porque está
O Shakespeare diz que é o mais humano, e mostrou com as suas peças que é o mais humano dos sentimentos. Para o homem comum, o juiz não é. O juiz ele tem o dever de agir corretamente e não ceder a esses sentimentos que são nefastos. Todo o caso Anderson Torres está anulado, será anulado, e Anderson Torres ainda vai conseguir uma reparação na justiça, porque ele está contaminado pela vingança. É isso.